Boas palavras para um bom dia. Nós estamos nessa semana e na próxima também continuaremos estamos pegando alguns trechos das epístolas de Paulo do Novo Testamento. Na vez passada nós pegamos alguns trechos da epístola aos Romanos e hoje vamos pegar alguma coisa da primeira epístola aos Coríntios. Quando a gente lê a epístola inteira, vocês sabem que eu estou, em primeiro lugar, deixa eu só avisar que eu estou lendo a tradução que eu mais gosto da Bíblia, que é a Bíblia de Jerusalém. Há várias traduções, né? Mas eu estudei muito nessa Bíblia. Aliás, eu li todos esses, anotei, eu estudei, tudo isso já com 15, 16 anos de idade, já estudava fartamente o Novo Testamento, o Velho Testamento, alguma coisa, mas nunca foi minha paixão. O Novo Testamento sempre gostei muito. E nessa epístola a gente vê claramente como que as coisas se misturam, né? Porque ao mesmo tempo que nós vemos Paulo como aquele homem do seu tempo, machista, né? Homofóbico, né? Aquela pessoa que considera que as mulheres devem ficar em silêncio dentro da igreja, aparece nessa epístola, né? Ou fala que os efeminados, os sodomitas, etc., não verão o reino de Deus, assim, os efeminados, os sodomitas, os ladrões, os avarentos, os bêbados, os injuriosos não herdarão o reino de Deus, né? Então ele está sendo excludente, está contrariando inclusive, né, o próprio Cristo, porque Jesus acolheu a todos, né? Acolheu a pecadora, acolheu o ladrão no alto da cruz, enfim, né? Então, aí se revela, né, o espírito mais duro, mais autoritário do apóstolo Paulo. Mas justamente nessa epístola é que está a passagem mais bonita de tudo o que Paulo escreveu, né, que é aquela sobre o amor que eu vou ler. Mas antes eu quero comentar com vocês que ele também fala uma coisa bonita aqui, né, que o vosso corpo é o templo do Espírito, né? Então que nós devemos honrar o nosso corpo, porque o corpo é o templo do Espírito. Isso é muito interessante, muito bonito, porque tira aquela ideia de que nós devemos castigar, que muitas vezes, né, o cristianismo trouxe essa ideia de autoflagelação, de castigo do corpo, de maceração do corpo, de sacrifício do corpo, mas na medida em que nós consideramos o corpo como um templo, né, do Espírito, então isso nos leva ao respeito ao próprio corpo, né? Ao cuidado do próprio corpo, que de fato é algo, se Deus nos deu o corpo, se o corpo é uma dádiva, se o corpo é algo da criação, da natureza, então deve ser respeitado, né? E outra coisa que ele também fala, que eu gosto bastante, que isso também é muito citado por toda parte, é: tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Ninguém procure satisfazer aos seus próprios interesses, mas aos do próximo. Então vejam, tudo me é permitido significa o quê? Que eu tenho liberdade plena. Mas nem tudo me convém significa o quê? Que nós devemos ou podemos, se quisermos e aceitarmos e tivermos dentro desse parâmetro da proposta de Jesus, nós estaremos não faremos tudo aquilo que podemos fazer com a nossa liberdade. Respeitaremos os limites de quê? Dos interesses do próximo, porque em seguida ele fala: não procure satisfazer os seus próprios interesses, mas aos dos próximos. Então eu posso, né, usar, manipular, fazer tudo dentro dos meus próprios interesses, desrespeitando os direitos e os interesses do próximo. Eu posso porque me é permitido, eu tenho liberdade para usar mal a minha liberdade, mas não me convém, né? Porque não traz a felicidade e não traz o reino de Deus, né? E eu não quero terminar, vou ler agora a parte mais bonita, porque de fato a gente nunca se cansa de ler isso, né? Ainda aspirai aos dons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa a todos. Ou seja, esse caminho é o caminho mais alto. Ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, e se eu não tivesse a caridade,
seria como um bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé a ponto de transportar os montes, se não tivesse a caridade eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo a chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A caridade é paciente, a caridade é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais passará. Quanto às profecias, desaparecerão, quanto às línguas, cessarão, quanto à ciência, também desaparecerá. Pois o nosso conhecimento é limitada a nossa profecia, mas quando vier a perfeição, o que é limitado desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. A maior delas, porém, é a caridade. Em outras traduções bíblicas, não é colocado como caridade, mas como amor. Eu até prefiro a tradução amor, mas aqui, como é essa Bíblia que eu gosto muito, que é a Bíblia de Jerusalém, ela coloca como caridade. Mas, claro, a caridade é entendido como amor, né? Porque, vejam, ele fala, ainda que desse todo o meu dinheiro, todos os meus bens aos famintos, que geralmente nós entendemos caridade como essa coisa vertical de dar benevolentemente, né? Com grande ostentação, alguma coisa àqueles que precisam, né? Mas se ele fala que se nós fizermos isso e não tivermos caridade, então não adianta nada, ou seja, ele não está dizendo dessa caridade da esmola, dessa caridade vertical, dessa caridade ostentatória, ele está dizendo o amor, né, daquele que se entrega, daquele que faz tudo sofre, tudo espera, tudo faz pelo bem, né, não procura seus próprios interesses, procura justiça, procura transformação, procura empatia, é isso que ele está falando. E no final eu gosto muito desse trecho, porque ele fala que as nossas profecias, a nossa ciência, as línguas, tudo passará, mas a caridade e o amor não. O que significa isso? Nós estamos num momento de limitação da carne, de limitação da história, de limitação das nossas contingências terrenas. Então, tudo que nós sabemos é incerto, tudo que nós fazemos, tudo que nós pensamos, imaginamos é incerto. A nossa ciência é mutável. Isso não é? Hoje a própria ciência não aceita que ela é mutável, né? Mas o amor, não. O amor, ele é universal, ele é eterno, ele é sempre o mesmo, ele estará sempre além da vida e da morte. Então é isso que ele está trazendo nesta belíssima mensagem. Nós podemos ser infantis ainda no nosso conhecimento, termos conhecimento limitado, mas nós já podemos amar, como Jesus nos ensinou. Esta é a grande mensagem deste trecho maravilhoso da primeira epístola aos Coríntios de Paulo. Essas foram as nossas boas palavras para um bom dia.